boa tarde, né? Agora a gente vai para a última mesa do dia, uma das mais interessantes, né? Além das outras também que foram bem interessantes, né? Eu delirei aqui. Bom, a mesa 3 trata dos aspectos regulatórios e tributação do mercado financeiro de capitais, e a gente tem como presidente, mediador, o Dr. Natanael Martins. Ele é mestre em Direito Tributário, professor do IBET e foi ex-conselheiro do Conselho de Contribuintes, né? O conselhinho, o famoso conselhinho. Então, eu vou passar a palavra ao Dr. Natanael. Boa tarde a todos. Eu, primeiramente, agradeço o convite que me foi feito pela Tatiana, o Leonardo. De fato, é um seminário bastante diferenciado, até dentro do próprio IBDT, que espero que seja o primeiro de muitos, e vou convidar, então, para compor a mesa, a doutora Nara Takeda, com uma experiência, apesar de muito jovem, de décadas já no mercado financeiro e de capitais, hoje na Bolsa de Valores, na B3. Meu amigo Pelá, esse sim de décadas e décadas no mercado financeiro, conhece tudo e mais alguma coisa, mestre pela PUC. E o meu querido, por fim, Marcos Takata, tive o privilégio de contratá-lo lá no Banco Itaú, também com décadas de experiência e diria hoje, sem medo de errar, talvez um dos maiores especialistas em tributação no mercado financeiro. É a pessoa que cuida do capítulo do regulamento anotado da Thomson Reuters no capítulo da tributação no mercado financeiro. Então eu creio que temos muito a ver. Até dei uma rápida lida na apresentação dele, vai falar de um empréstimo que não é empréstimo, de uma alocação, como é chamado no mercado, que não é uma alocação, e é um mútuo que verdadeiramente não é propriamente um mútuo. Então isso dá um nó na nossa cabeça, inclusive em termos de contabilização e pagamento de tributos, e ele, portanto, falará. Então, passo primeiro a palavra para o doutor Pelá, que vai falar dos efeitos da regulação da CVM na tributação dos títulos e valores imobiliários. Boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiro agradecer o gentil convite que me fez a Tatiana, o doutor Leonardo, parabenizar os coordenadores, professor Chueli, Quiroga, José Maria. É um evento, como o Natanael acabou de dizer, raro hoje em dia. Fazia muito tempo que nós não víamos um evento específico de mercado financeiro e sentíamos falta disso. É bastante importante discutir essas questões. Como o Natanael disse, eu já tenho décadas, mais de décadas no mercado financeiro, e meu maior feito nesse tempo todo, eu dizia há pouco, foi eu ter contratado a Nara, introduzido a Nara no mercado financeiro. Esse foi o meu maior feito, isso eu vou levar para a eternidade. Eu cumprimentar os demais, cumprimentar o Natanael, a Nara, Takata. A gente é companheiro de muitos anos de discussão e é uma honra para mim estar aqui. Bom, o desafio aqui hoje é falar sobre a regulação, não só da CVM, mais da CVM, porque isso impacta mais diretamente as operações de mercado financeiro, mas também a regulação de outros órgãos dentro das suas competências. Quando a Tatiana me fez o convite e eu vi o tema e pensava no que falar, me deparei com um acórdão do CARF justamente a esse respeito. Falei, bom, está aí um gancho para conversarmos um pouco a respeito. Eu não sei se... Bom, ok. O que eu pretendo passar hoje aqui? A tributação dos títulos de valores imobiliários, um pouco sobre a regulação a regulação tributária dos LCI, LCA, CRI, CRA, fundos imobiliários, fundos de ações, fundos de infraestrutura, que de alguma forma são regulados pela CVM. Os limites da legislação tributária, o que é entendido que a legislação tributária pode tratar a respeito disso, como que ela regula a tributação desses papéis, a competência dos reguladores, a competência regulatória versus a competência tributária e os pontos de contato que a gente tem em relação a esses papéis. As isenções dos títulos de valores imobiliários,
estão esparsas em diversas leis e regulamentadas na ICV, na Instrução Normativa 1585, é a última que saiu a respeito disso, que trata lá basicamente de todos os papéis, da tributação de todos os papéis. Então, eu estou me focando aqui nos papéis que têm isenção ou, de alguma forma, algum incentivo tributário, para que a gente possa confrontar a definição deles, dada na legislação tributária, com, eventualmente, o tratamento que é dado a eles pela CVM, para que a gente possa identificar, na interpretação, o caminho a seguir. Então, eu trago aqui o artigo 55, que lista uma série desses papéis: poupança, remuneração das letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, LCI, e as letras de crédito agrícola, LCA. E mais o CDCA, que são os papéis agrícolas, o cédula de produto rural, que também é um papel agrícola, debêntures de infraestrutura, que eu pretendo também falar um pouco sobre ele, os rendimentos de ganho de capital produzidos pelas LIGs. A LIG não tem, é um título novo, é um título isento também, e a regulação da LIG é basicamente pelo Banco Central. A gente vai falar muito rapidamente sobre isso. Além daqueles papéis, os fundos imobiliários, que também são isentos, dependendo de algumas características que esses fundos imobiliários tenham na legislação fiscal. E lá para frente a gente vai comparar isso com a regulação da CVM. O benefício, a isenção do fundo imobiliário, no caso da regulação tributária, será concedida àqueles fundos abertos, negociados em bolsa, com 50 cotistas ou mais, e desde que nenhum cotista, uma pessoa só, não seja titular de mais do que 10%, ou de 10% ou mais, das cotas do fundo imobiliário. Nesse caso, a remuneração do fundo imobiliário será isenta. Bom, agora eu me enrolei, né, com esse tamanho de letra. Eu e vocês, os fundos de infraestrutura, que teve recentemente uma controvérsia a respeito disso, de forma como se trata os fundos de infraestrutura e a forma como ele é definido na regulação. O fundo de estrutura tem uma série de exigências que são previstas em lei para usufruir da isenção, mas a própria lei, no parágrafo 7º, remete à legislação da CVM. Eu digo, a Comissão de Valores Imobiliários e o secretário da Receita Federal regulamentarão dentro das suas respectivas competências, no que for necessário, disposto no artigo. Então, a própria lei remete ao entendimento do que é um fundo do que é esse fundo de infraestrutura para fins de gozo da isenção à legislação da CVM, e nós veremos que tem uma controvérsia a respeito do alcance disso. E os fundos de ações, que também são definidos na legislação do imposto de renda, são fundos que têm um tratamento tributário diferente, já que ele pode ser um fundo aberto, sem tributação periódica, o que é diferente dos demais fundos abertos que tem no mercado. Os fundos abertos normalmente estão sujeitos a uma tributação periódica semestral. Os fundos de ações não têm uma tributação periódica semestral, mas eles têm determinados requerimentos que são dados pela legislação fiscal e pela legislação e pela regulamentação da CVM, e nós compararemos os dois depois. E aí entramos numa discussão sobre os limites da legislação tributária. Isso foi citado recentemente pela CVM, quando analisou um último caso de certificado de recebíveis imobiliários e o entendimento que se deve dar aos recebíveis imobiliários ou ao que é um crédito imobiliário, e ele cita expressamente as definições do artigo 109 e 110 do CTN, que dizem expressamente que os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa, definição do conteúdo e alcance dos seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. Ou seja, a legislação tributária, isso é complementado pelo artigo 110, não pode alterar conteúdo, definição ou alcance dos institutos de direito privado, utilizados pelas leis, inclusive, para definir ou limitar competências. Então, o CTN
nesses dois dispositivos, exige que, na interpretação da legislação tributária, para fins de determinação de competências tributárias ou definição de efeitos tributários, não mude o conteúdo dos princípios de direito privado, que são de competência de definição de direito privado e, consequentemente, em alguns casos, de regulamentação de outras entidades regulatórias, de competência de outras entidades regulatórias. Com relação à competência dos reguladores, a lei 6.385, que foi a lei que instituiu a CVM e que atribuiu competência à CVM para dispor sobre o mercado de valores imobiliários. E a própria lei 6.385 define o que são valores imobiliários. Eu não trouxe aí a lista dos valores imobiliários, mas estabelece que compete à própria CVM expedir normas para a execução de disposto nesse artigo. Ou seja, como são negociados os valores imobiliários, quais são os valores imobiliários e qual o conceito que esses valores imobiliários devem ter, qual que é o conteúdo possível para a definição do que são esses valores imobiliários. Pode, inclusive, estabelecer padrões de cláusulas, condições que devam ser adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à negociação pública em bolsa ou balcão, organizado ou não, e recusar a admissão ao mercado de emissão que não satisfaça esses pedidos. Além disso, o próprio artigo 13 da Lei 6385 estabelece, na Comissão de Valores Imobiliários, serviços para entender atividade consultiva ou de orientação junto aos agentes do mercado imobiliários ou de qualquer investidor. Ou seja, há uma competência aqui consultiva da Comissão de Valores Imobiliários a respeito dos mercados e dos papéis e dos títulos que são negociados nesses mercados. É o que a CVM tem competência para determinar que tipo de papéis, qual a característica desses papéis que são negociados no mercado através dessa atividade consultiva, atividade de orientação e, inclusive, definição em processos administrativos de habilitação de papéis para comercialização. A Bacen compete, com base na Lei 4.595, que regula o mercado financeiro, disciplinar o crédito nas suas modalidades, as operações de crédito, inclusive aceites, avais e tudo. Todas as operações de crédito e operações não só ativas dos bancos, as operações de crédito, como as operações passivas dos bancos, estão sujeitas à regulação do Banco Central e ao alcance das suas normas. Quando eu disse lá no começo a análise da competência tributária versus competência regulatória, me deparei com o acórdão do CARF, é justamente este acórdão no julgamento de um caso de incorporação de ações que foi julgado, incorporação de ações, no caso, o investidor era um investidor não residente, houve uma operação de incorporação de ações e, se não me engano, foi na época da operação da B3, da BMF Bovespa, e o investidor não residente tinha as ações que foram incorporadas e recebeu as ações da incorporadora. E o banco que representava o investidor aqui no Brasil acabou não retendo o imposto de renda na fonte, nesse caso, quando da substituição das ações incorporadas pelas ações da incorporadora. E na defesa do processo administrativo no CARF, alegou, entre dois pontos aí, que é o registro do investimento do capital estrangeiro no Banco Central, e os efeitos do registro do capital estrangeiro no Banco Central, porque não houve alteração do registro do investimento do capital estrangeiro no Banco Central. Esta era uma das alegações do contribuinte, ou seja, o valor do investimento feito pelo investidor estrangeiro no registro do Banco Central, no ROF, que havia sido feito quando do ingresso para a aquisição das ações que foram incorporadas, não sofreu nenhuma alteração de valor em relação ao registro do mesmo investimento após a incorporação. E o contribuinte usou isto como um argumento de que não houve variação patrimonial em fato gerador do imposto de renda, porque justamente
o registro do investimento não sofreu nenhuma alteração e, portanto, deveria sofrer uma alteração quando da saída do investimento, que é quando se faz o cálculo do imposto devido sobre eventual ganho de capital ou ganho líquido nessas hipóteses. Isso não foi aceito pela Receita Federal, porque a Receita Federal entende que o registro do investimento no Banco Central, o valor do registro registrado no ROF, não é suficiente para demonstrar a ausência de ganho de capital na espécie. E afastou este argumento. O segundo argumento, que é mais relevante, que foi levantado na ocasião pelo contribuinte, é que a CVM foi consultada dentro daquela competência de responder a consultas sobre operações no mercado. Não tem muita relação com os títulos isentos e o que a gente vai tratar daqui a pouco, mas é importante porque é um dos poucos casos em que se discutiu isso. A CVM foi consultada, a AGU, que no caso é o consultor oficial da CVM, emitiu um parecer e concluiu no parecer que a operação de incorporação de ações é uma operação típica, prevista na lei societária, e de fato ela é prevista na lei societária, salvo engano é o artigo 202 da lei 6.404, prevista como um tipo jurídico específico. Não é uma operação de alienação, nem é uma operação, como foi afirmado no voto do relator, uma operação de dação em pagamento para a subscrição de capital. O relator, na ocasião em que ele afastou esse argumento, ele equiparou a operação de incorporação de ações a uma operação de integralização de capital em bens. E, portanto, tanto num caso como no outro, teria havido alienação no conceito mais amplo de transferência de titularidade ou transferência do domínio do papel que foi incorporado. A CVM, na sua opinião, no parecer que foi dado, concluiu que é uma operação típica. Não há uma operação de alienação, já que é uma operação societária decidida pela empresa e não pelo titular das ações. Né? A empresa é que decide, que vota e que decide pela incorporação das ações. E, portanto, o acionista ele não tem sozinho, isoladamente, nenhuma ação para fazer. Ele não tem um ato concreto de vontade nesses casos. Por exemplo, numa operação que seria numa operação de compra e venda, o consentimento que ele daria na operação de compra e venda. Aqui, ele passivamente recebe as ações em substituição de ações que ele tinha no âmbito de uma decisão societária, e isso não representa ou não corresponde a uma operação de alienação. No entanto, apesar disso, o CARF interpretou este dispositivo, que é um dispositivo da legislação societária, de uma operação de capital aberto, não realizado em bolsa exatamente, mas uma operação realizada no mercado de ações, cuja competência e deveria ser da CVM exclusivamente para dizer qual é a natureza da operação. Ao gestor tributário, ele pode identificar, eventualmente, qualificar os fatos ou identificar os fatos a subsunção daqueles fatos à norma tributária, mas ele não poderia modificar a natureza do fato, daquilo que é uma operação de incorporação de ações e do entendimento da autoridade reguladora sobre o que é uma incorporação de ações para atribuir efeitos tributários que não são próprios da natureza daquele evento. Então, mas de toda sorte, neste caso específico, o CARF recusou a opinião da consultoria especializada da CVM e atribuiu um efeito tributário diferente daquele que seria atribuído se a conclusão da CVM fosse aceita. O próximo ponto, então, com esse conceito, nós vamos tentar discutir agora os demais papéis, os mais importantes, que é aqueles que eu dedicarei mais tempo, são os certificados de recebíveis imobiliários e os certificados de recebíveis do agronegócio. No caso dos certificados de recebíveis imobiliários, a lei que instituiu o certificado de recebíveis imobiliários é uma lei relativamente antiga, como vocês veem aí, é de 1997,
só define o certificado de recebíveis imobiliários desta forma. É um título de crédito nominativo, de livre negociação, lastreado em créditos imobiliários. A lei, no entanto, não define o que sejam créditos imobiliários. Essa definição, no caso do CRE, dos créditos agrícolas, é um pouco mais ampla, mas aqui, no caso dos créditos imobiliários, ela se restringe a essa disposição, ou seja, o CRI é lastreado em créditos imobiliários e não define o que sejam créditos imobiliários. Já a lei fiscal, a lei 11.033, estabelece uma isenção para esses papéis, que são isentos na fonte e na declaração, a remuneração produzidas por letras hipotecárias e certificados recebíveis imobiliários e letras de crédito imobiliário. No caso da lei fiscal, ela também não define o que seja crédito imobiliário e nem caberia, para efeitos fiscais simplesmente, a lei fiscal definir o que é crédito imobiliário, porque crédito imobiliário é uma definição da legislação civil e não da legislação tributária. Poderia, eventualmente, como fez em outros casos, a lei fiscal estabelecer condições para o exercício para a aplicação dessa isenção, mas ele não o fez. Portanto, a definição do que seria créditos imobiliários ou recebíveis imobiliários acabou sendo arrastada para a CVM e os contornos atuais foram definidos pela CVM ao longo do tempo. O primeiro caso relevante que eu identifiquei foi esse processo de 2002, em que se definiu crédito imobiliário ano passado, que é aquele que provém da exploração do imóvel, do financiamento, ou seja, seria crédito imobiliário pela origem do crédito imobiliário, e aqui ele negou a vinculação de crédito imobiliário àquelas operações para investimento em imóvel, ou seja, o crédito imobiliário seria aquele que decorre da exploração do imóvel e não um crédito, uma dívida tomada para investimento imobiliário. Então, nessa ocasião, o crédito imobiliário era definido pela origem e não pela destinação do crédito imobiliário. Isso foi avançando e chegou na decisão, no ponto final dessa questão da definição do que seja crédito imobiliário, com o processo do segundo caso Redditor. A Redditor tentou, num primeiro caso, uma operação que ela queria um financiamento, captar dinheiro para investir em hospitais e queria usar esse instrumento de captação desses recursos para emitir um CRI, alegando que aqueles créditos seriam imobiliários por destinação, porque ela iria aplicar os recursos em hospitais. A CVM entendeu no primeiro momento que, como os recursos para pagar a dívida seriam obtidos através da atividade hospitalar e não da atividade imobiliária, negou o registro àquela emissão. Portanto, a emissão não foi feita, isso, se não me engano, é de 2015. Aí foi apresentado um segundo pedido da Redditor, em que a situação era muito parecida, só que houve um compromisso nesse segundo caso da Redditor, de que os recursos obtidos seriam direcionados para a construção dos imóveis previamente identificados. Então, houve um compromisso de se identificar as matrículas dos imóveis e se aplicar os recursos obtidos na construção daqueles imóveis. A CVM, então, reformou a sua primeira opinião e entendeu que, nesses casos, o recurso tomado poderia ser considerado crédito imobiliário, não por origem, porque ele não deriva de uma exploração de imóvel, nem de comercialização de imóvel, mas para a destinação em aplicação em imóveis. Isto é o que vale hoje, é o que está vigente na jurisprudência da CVM. Um segundo caso que eu citei aí, que é um caso da Cirela, que é o direcionamento dos recursos até a data do vencimento do CRI. Quando se estrutura uma operação dessa, sempre se tem dúvida de quanto tempo o dinheiro que é concedido à empresa deve ser aplicado nos imóveis. E aí essas exigências variavam muito em função de quem era o organizador da operação. A CVM, neste processo, decidiu que os recursos podem ser aplicados até a data do vencimento do CRI. Então, se uma empresa hoje toma um recurso no mercado via debêntures, via uma CCB ou qualquer outro papel, por um CRI de 10 anos, em tese, aqueles recursos que ela tomou à vista podem ser gastos no empreendimento em até 10 anos.
Então eu posso tomar um recurso hoje para um CRI de vencimento em 10 anos, decorrentes da aplicação desse dinheiro no empreendimento, e aplicar e começar a aplicar daqui a 4 ou 5 anos. Né? Aí é o receio. Bom, o que a Receita vai pensar a respeito desse assunto? Né? Durante esse tempo em que o recurso não foi efetivamente aplicado na construção do imóvel. Um terceiro caso que foi identificado aqui, que é o processo da Barigüi. Esses processos são, a gente acaba conhecendo o processo pelo nome do ofertante. Então é o processo da Barigüi, é o caso Redditor, é o caso Cirela, é o caso Barigüi. O empréstimo com pacto de adjeto de alienação fiduciária, que aí seria crédito imobiliário na origem também, aqueles primeiros créditos imobiliários por destinação, esse crédito imobiliário na origem. O que seria essa operação? Bom, um financiamento qualquer, com qualquer destinação, desde que haja como garantia um imóvel. Ou seja, nós partimos de uma definição de crédito imobiliário lá no passado, que era só operação direta para empresas que iam construir ou explorar imóveis, para um conceito muito mais amplo hoje, em que se pode tomar crédito para a construção de imóveis, para a aquisição de imóveis que são utilizadas em quaisquer outras atividades, e inclusive empréstimo para financiamento de capital de giro, desde que conste com a garantia de hipoteca ou alienação fiduciária. E o último caso, que é um caso que foi julgado este ano ainda, que também era um caso bastante emblemático, o reembolso de despesas com projetos imobiliários. Sempre se exigiu, nos casos anteriores, que o recurso captado fosse aplicado a partir da captação em projetos imobiliários novos, em gastos daí para frente. Admitiu-se agora, no último caso, que é o caso, uma consulta que foi feita para a XP, não é um pedido ainda de emissão, é uma consulta em espécie, uma consulta em tese, e a CVM admitiu que os recursos fossem utilizados para reembolsar gastos nos últimos 2 anos. Por que os últimos 2 anos? Porque a Lei 2.431, que criou aquele fundo de debêntures isentas, permite que sejam aplicados, sejam reembolsados gastos de até 2 anos. A CVM entendeu que poderia usar por analogia esse dispositivo e permitiu então que a partir de agora capte-se recursos para construção de imóveis, por exemplo, desde que comprove com gastos que já foram feitos inclusive nos 2 anos anteriores. Então hoje o que nós temos com relação aos certificados de recebíveis imobiliários, que são as definições da CVM? São passíveis de serem lastro para a emissão de CRI. Contrato de compra e venda de imóveis, que é crédito na origem, esse O é de origem e o D é de destinação. Financiamento imobiliário, contrato de aluguel, empréstimos com alienação fiduciária ou hipoteca, destinação de imóveis previamente identificados e reembolso de despesas até 2 anos. Qual que é o ponto aqui de dúvida em relação a isso? Bom, poderia a Receita Federal, em algum momento, entender que esses CRIs que foram emitidos, com base, por exemplo, no reembolso de despesas dos últimos 2 anos, ou que sejam dadas em uma operação de empréstimo apenas com garantia de alienação fiduciária, não sejam créditos passíveis de serem lastro para as operações de CRI, dentro daquele conceito que nós vimos anteriormente, não caberia à Receita definir o que é crédito imobiliário, porque a legislação fiscal estabelece isenção para os certificados de recebíveis imobiliários. E quem diz se os certificados de recebíveis imobiliários estão adequados à legislação é a CVM. Então aqui nós temos claramente uma distinção entre a competência tributária e a competência regulatória. A Receita Federal pode entender se eventualmente averiguar se o investimento foi feito corretamente, se o titular do investimento tem direito à isenção ou não, mas ela não pode desqualificar um CRI ou um certificado de recebível imobiliário cuja emissão tenha sido autorizada pela CVM. E a CVM autoriza a emissão de recebíveis imobiliários dentro deste conceito. Portanto, na minha visão e na visão
do mercado de uma forma geral, que vem estruturando isso, qualquer operação que seja estruturada neste formato estaria adequadamente protegida pela lei de isenção nesse ponto. Além dos CRIs, os CRAs também foram objeto de alguma discussão na CVM. O CRA tem uma definição um pouco mais precisa, o que seja crédito agrícola tem uma definição um pouco mais extensa e mais abrangente. São direitos originários de negócio realizado entre produtores rurais e suas cooperativas e financiamentos realizados à produção, comercialização, beneficiamento e industrialização de produtos ou insumos. A legislação da isenção dos CRAs também, como se estabeleceu para o CRI, declara isento na fonte e na declaração os rendimentos obtidos pelos titulares dos CRIs. A legislação, o que se considera produtor rural, é emprestado, no caso dos análises que foram feitas pela CVM, da IN 971 de 2009, que traz lá uma definição do que seja produtor rural. Não define exatamente o que é uma operação de crédito rural, mas define o que seja produtor rural, que, portanto, deveria estar numa das pontas dessas operações. O grande caso, o caso emblemático aí também, que é o caso Burger King, que também conhece sobre isso, o Burger King propôs uma operação à CVM que ele compraria carne moída da JBS, e eu esqueci o nome agora do outro frigorífico, e queria, para fazer hambúrguer, e queria emitir um CRI com base numas debêntures que emitiu para pagar esta operação. A CVM, de novo, num primeiro momento recusou, o parecer da área técnica da CVM foi contrário, mas o colegiado da CVM, analisando o caso, entendeu, primeiro, que os fornecedores cumprem a condição de produtor rural, que é aquela que está definida na 971, a aquisição de carne in natura é comercialização de produto agropecuário, e as debêntures estão vinculadas à transação comercial. Ou seja, a CVM exigiu apenas que houvesse uma cláusula nas debêntures de que os recursos captados fossem direcionados exclusivamente para o pagamento dos frigoríficos. E, portanto, permitiu que nesse caso, entendeu que neste caso, esta operação seria lastro para um CRI, porque ela é uma operação entre um produtor rural e um terceiro, e, portanto, estaria abrangido pelo conceito da lei. De novo, como a legislação fiscal, a legislação fiscal aqui no caso, ela é um pouco mais detalhada sobre quais são os títulos de créditos. A legislação fiscal trata da isenção apenas do CRA. A legislação que trata do CRA traz um pouco mais de definição sobre o que seja as operações sujeitas a isso. E, no entanto, numa oferta pública, cabe exclusivamente à CVM julgar e dizer se aquela operação está adequada ou não. Não caberia, de novo, a Receita desconstituir o título com base numa interpretação de que eventual crédito não é um crédito agrícola que sirva de lastro para a operação de CRA. Esta definição cabe exclusivamente à CVM. Portanto, quando a Receita Federal for julgar um caso desse, ela vai ter que se ater à decisão que a CVM deu e ao conceito que a CVM deu para o conceito de CRA. E meu tempo acabou, e para finalizar, eu vou falar rapidamente do caso dos fundos de ações. Os fundos de ações são uma definição. Definir o que é fundo de ação é competência da CVM, mas nesse caso a lei fiscal estabelece uma isenção para os fundos de ações, só que equipara a fundos de ações quaisquer outros fundos que tenham na carteira recebíveis, que tenham na carteira ativos que sejam próprios dos fundos de ações, inclusive é mais abrangente na possibilidade de classificar esses ativos do que a própria legislação da CVM. Então, nesse caso, embora ela esteja tratando de um conceito que é de regulamentação da CVM, a isenção não se limita aos fundos de ações no conceito da CVM. Ela estabeleceu um conceito próprio, ou seja, condições próprias para que a isenção seja exercida, ou para que o benefício fiscal seja outorgado, e nesse caso vale a regulação da Receita Federal. E por último, para falar dos fundos de infraestrutura, o que aconteceu? A lei
12.431 estabelece a isenção para os fundos de infraestrutura, é uma regulação bem detalhada sobre a isenção para os fundos de infraestrutura e estabelece as condições para que esse fundo seja isento. E remete à CVM a regulamentação dentro da sua competência para disciplinar o fundo de investimento em infraestrutura. Por sua vez, a instrução CVM, a CVM não tinha ainda não tinha uma definição expressa sobre fundos de infraestrutura, mas permitia que essas condições dos fundos de infraestrutura fossem exercidas por fundos multimercado. Então, dentro das classes de fundos que a CVM regula fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos de ações e fundos imobiliário já em outra regulação, mas essa é a classificação da CVM. A CVM permitia que os fundos multimercado, permite ainda que os fundos multimercado investam em qualquer ativo, inclusive em papéis de infraestrutura que dão suporte à regulação da 12.431. Recentemente, a CVM 606 criou um fundo específico de infraestrutura. Não criou uma natureza própria para o fundo de infraestrutura, mas disciplinou um fundo de renda fixa que, para usufruir dos benefícios da 12.431, estabeleceu umas condições e umas limites de aplicação para esses fundos para que eles possam gozar da isenção prevista na 12.431. No entanto, ela não vedou que os fundos multimercado pudessem continuar aplicando nos mesmos papéis de infraestrutura. Portanto, você tem hoje dois tipos de fundos que podem investir em papéis de infraestrutura e, portanto, cumprir a regulação da 12.431. O fundo de infra de renda fixa, que tem limites menores melhores de concentração, ou seja, você aumentou o limite de concentração, por exemplo, para um fundo aberto para qualquer investidor, para até 20%, ou seja, você pode investir ter o PL do fundo investido até 20% no mesmo emissor de papel, e esse fundo pode ser distribuído para o varejo, ou seja, pode ser distribuído para qualquer investidor. No entanto, os fundos multimercado, que têm um limite de concentração maior, mas só podem ser distribuídos para investidores qualificados, esses não precisam obedecer àqueles limites e continuam ainda se beneficiando da isenção da 12.431, porque ele consegue cumprir todas as exigências da lei fiscal. Bom, e os fundos imobiliários, que também tem uma diferença. No caso dos fundos imobiliários, a legislação fiscal estabeleceu algumas condições para isenção, que são condições mais restritivas do que a legislação da CVM. E, por fim, as LCIs e LCAs, por que eu chamei a atenção para isso? Aquelas definições de crédito imobiliário servem, inclusive, para lastro de LCI e LCA. Como a lei não traz essas definições e a CVM regulou isso de alguma forma, deu os limites da interpretação do que é crédito imobiliário e do que é crédito agrícola, essas definições podem ser tomadas de empréstimo para qualificar ativos que servirão de lastros para a emissão de LCI e LCA, que aí já são emissão de bancos e não emissão pública, emissão direta do banco para os investidores. Bom, pessoal, desculpe aí pelo excesso do tempo, presidente, e muito obrigado a todos pela atenção. Doutor Pelá, parabéns. Depois eu tenho uma pergunta a fazer, se for possível, no final do evento, para fomentar o debate. A pergunta é possível, a resposta é... Doutor Marco Takata, tenha a palavra, por favor. Aliás, como o nosso é o último evento, se o público quiser continuar aqui, não tem problema, porque o Pelá, o Takata e Nari estão aqui à disposição de vocês. Agradecer inicialmente ao convite dos professores Leonardo Branco, Tatiana Mediama, dos professores Chueri, Quiroga e José Maria Arruda. Sendo breve na introdução, porque estou num terrível dilema. Principalmente, esse dilema começou ontem e se concretizou hoje. Por favor, não dispare. Ih, já começou a disparar o relógio. Esse era o meu
receio. Depois que o meu amigo, o professor Leonardo, ele disse que abortou um dos temas, eu falei, que mancada que eu dei. Coloquei 2 temas, não vou conseguir falar dos 2. Será que vou? Então, apesar de o meu colega, o meu amigo ter abortado um dos temas, eu vou tentar expor os 2 e talvez, muito possivelmente, eu vou ter que economizar um bom pedaço de um dos temas. O primeiro deles, então, indo direto ao ponto, já que não vou ter muito tempo, é o do empréstimo de ações, né? O empréstimo de ações, comumente no jargão popular, no mercado, chamado de aluguel de ações, às vezes de locação de ações. Locação seria mais correto tecnicamente, né? Porque o aluguel é só a contraprestação pelo empréstimo, né? Mas, para começo, não vai ter tempo, infelizmente eu vou ter tempo de falar aqui das utilidades e dos usos mais comuns do empréstimo de ações, ainda incipiente de certa forma no mercado acionário brasileiro, mas já deu uma boa evoluída pelo menos nos últimos 5 anos. O empréstimo de ações, na verdade, tecnicamente falando, e não conversa de bar, usando tomando de empréstimo as palavras do Leonardo, não é erro falar em aluguel de ações, locação de ações. Empréstimo de ações é mútuo de ações. Por quê? Porque as ações, a gente já sabe que desde o plano Collor, todos os títulos, e aí não só os títulos de crédito, mas como valores mobiliários também, todos eles passaram a ser nominativos. Então as ações, obviamente sem mais ações a portador, ações nominativas, são por definição infungíveis, né? Claro. Entretanto, desculpa se eu falar rápido, as ações são depositadas em custódia, e quando elas são depositadas em custódia, né, elas se fungibilizam. Por isso que a Lei 10.303 adequou a redação do artigo 41 da Lei de SA para falar que, infelizmente, não sei se vai ser possível ler, mas enfim, ele fala de custódia de ações fungíveis. E adequadamente, como se tornou, fungibilizou-se para esse fim as ações, né, tornou a entidade que vamos chamar de custodiante, né, que opera a custódia, como proprietária fiduciária das ações. Proprietária fiduciária das ações, evidentemente, sem o poder de dispor delas, a menos que seja com autorização do, vamos chamar, titular primário, vou usar esse nome por enquanto, titular primário das ações. Muito bem, são essas as ações, evidentemente que são essas ações objeto do empréstimo, senão não adiantaria nada, não é? Por quê? Para que serve? No empréstimo de ações, o que vai acontecer? O chamado tomador das ações, ele recebe as ações para fazer deles o quê? Ele tem o jus abotendi, pode dispor delas. Em geral dispõe, diga-se de passagem. Às vezes usa como garantia, às vezes usa como lastro para uma operação de hedge, mas em geral dispõe. Tem o jus abotendi, né? Que é um dos atributos da propriedade. Ora, aliás, os dividendos, os JCP vão ser pagos pela companhia, para quem? Para o tomador, exatamente. Se vai ser pago para o tomador é porque ele é o dono das ações, ou teria que ter um direito real sobre as ações. Eu só conheço esse direito real chamado usufruto, no caso, para receber isso, né? Muito bem. Se assim é claro que o empréstimo de ações se trata de mútuo. Por isso, regulado, no caso regulado também pela instrução CVM 44106, né? E, bom, aqui é exatamente o ponto. Erro identificar com alocação, então ele é um mútuo. Se é um mútuo de ações, né? Não havia, fazendo um parênteses aqui, até o advento da Lei 13.043 de 14, não havia norma legal tributária regulando expressamente os efeitos do empréstimo de ações. Mas a primeira regulação que veio infralegal foi a IN 74207. E ela deu o tratamento da remuneração, ou seja, aquilo que você paga pelo empréstimo de ações, o preço, né,
a rendimento de renda fixa. Com base no quê? Me parece que com base no artigo 65 da Lei 8981, né, que ainda continua sendo, vamos chamar, norma geral de definição do conceito de aplicação financeira de renda fixa, porque norma geral, ele é uma norma aberta, e particularmente no seu parágrafo 4º, a linha C. Capte e o parágrafo 4º, a linha C. A gente já vai chegar lá. E me parece que tratou corretamente, né? Agora, é um mútuo com certa peculiaridade, e a gente vai chegar lá agora. Bom, essa é a 8981 que eu havia comentado. Então foi com base nesse dispositivo legal que a Receita entendera no passado que a remuneração do empréstimo de ações é rendimento de renda fixa. E se eu for na hipótese da linha C, rendimentos decorrentes da entrega de recursos, né, a pessoa jurídica, entrega de recursos, entrega de recursos não é necessariamente de dinheiro, pode ser qualquer coisa fungível, mas entrega significa que, se for feita uma interpretação lógica, sistemática, da norma legal, não é qualquer entrega, ou seja, a entrega que traduza transferência do domínio, aí de dinheiro, ordinariamente, ou de ações. Então, por isso eu disse que corretamente, me parece que a Receita tratou isso, mesmo assim, uma expressa norma legal com relação ao empréstimo, a figura do empréstimo, como remuneração de renda fixa. Mas isso daqui é só para entrega, rendimento decorrente da entrega de recursos à pessoa jurídica. E se for uma pessoa física? Bom, primeiro não tem essa figura da pessoa física no empréstimo de ações reguladas, porque você tem que passar pelo serviço do sistema de custódia, né, de sistema de liquidação e custódia, sempre mediado por uma corretora que é uma PJ. Mas se não assim não for, vamos imaginar um empréstimo de ações privado, pessoa física, poderia usar como base o CAPT, que é um conceito aberto, econômico. Tá? Bom, não há mais esse dilema. O artigo 6º, na verdade a Lei 13.043, pela primeira vez lei tributária, passou a regular tributariamente o empréstimo de ações. Muito bem. E agora deixou claro com os pingos nos is que realmente essa remuneração é tratada como rendimento de aplicação financeira de renda fixa. Havia antecipado que é um mútuo, sim, mas com certa peculiaridade. Por quê? Esse é o ponto. Porque a peculiaridade no empréstimo de ações, assim como no empréstimo de outros títulos, é o seguinte: embora o jus abutendi, o jus fruendi, né, jus utendi, ou seja, todos os atributos da propriedade sejam transferidas ao tomador do empréstimo de ações, e, portanto, JCP vai ser pago para ele é o titular do direito real, então ele vai ser o titular do JCP. A estrutura da figura, a estrutura jurídica do empréstimo de ações implica que você repasse o valor do JCP ao emprestador. Por isso que no próprio site da B3, ela tem um descritivo falando, olha, as vantagens, características de empréstimo de ações, e usando o termo do jargão de mercado, doador, tomador, né? Olha, o doador, que é o emprestador, olha, ele continua recebendo, viu, os frutos, tá bom? Olha que vantagem, que coisa boa. Faz parte da estrutura do empréstimo de ações, como assim de outros títulos. Essa é a peculiaridade do mútuo, desse mútuo que eu falei. Bom, peraí, repasse do valor dos JCP, então, para o emprestador. O que o emprestador está recebendo, então, é JCP? Ou, se for dividendo, são dividendos? Não. Claro que não, porque não existe o milagre da multiplicação dos pães, né? Só Jesus Cristo consegue. Então, como o direito real é se o titular do direito real de utendi aqui, fruendi, é o tomador, ou seja, ele ficou com as ações e ainda não vendeu, o JCP é dele, né? E o que ele vai repassar é um efeito não de direito real, mas de direito obrigacional. Pô, agora pode gerar um problema aqui para as PJs, e agora eu vou falar de PIS e COFINS. Caramba, se é assim, uma PJ emprestadora, será que ele vai, se ela estiver no cumulativo, então, ela vai, ou melhor, uma tomadora, perdão, ela vai
pagar uma draconiana, para não dizer absurda, tributação de PIS e COFINS. Por quê? Porque aí ele teria que reconhecer uma receita de JCP e um ativo, receita de JCP a receber, contrapartida uma receita de JCP e passivo valor de JCP a repassar contra a despesa é indedutível, estou falando do cumulativo, e aqui tributa PIS e COFINS, supondo que ele tribute no regime de cumulativo, tá bom, 4,65. E por não cumulativo? Pior ainda, porque no não cumulativo, o JCP ele é tributado ainda 9,25. E as despesas financeiras não geram direito a crédito. Então, peraí, eu estou falando de algo que, pela estrutura jurídica, é algo que não é seu, ele vai tributar 9,25? Ele vai ter que reconhecer uma receita e uma despesa e tributar a receita? Me parece que não. Por que me parece que não? Aí é que é o ponto. Embora seja um efeito de direito obrigacional e não de direito real, e portanto que o emprestador recebe não seja propriamente JCP ou nem dividendos, ele não decorre da declaração de vontade das partes. Portanto, ele não é efeito, o dever de repasse não é efeito de negócio jurídico. Ou, ainda, ele não é decorrente de, ele não é, melhor dizendo, não decorre de suporte fático de negócio jurídico. Ou seja, ele decorre da própria estrutura jurídica do empréstimo de ações, do direito costumeiro, das normas infralegais, e como ele decorre da estrutura jurídica do empréstimo de ações, é que, meu entendimento, não mesmo antes da 13.043, sempre foi o de que, peraí, tem um suporte jurídico adequado para, por não ser um direito obrigacional decorrente da declaração de vontade das partes, ou manifestação de vontade das partes, né, eu reconheci a contrapartida do a receber do JCP contra o passivo. Ou seja, não vai ser uma receita dele. Né? Então, teríamos o seguinte aqui. Não sei se vai dar para enxergar. Um exemplo do lançamento. Aqui é a empresa do tomador, um lançamento contábil. As ações tomadas em empréstimo, elas... Estou vendo pelo tempo que eu não vou conseguir falar do segundo tema, eu acho. Mas tudo bem. Eu registrei por 1.000. Que 1.000 é esse? 1.000 é um valor que eu atribuí aí, supostamente o valor justo, o AVJ. Tá? Contrapartida credores por empréstimo. Ok, então o que eu estou dizendo é que ele tem suporte jurídico para fazer esse lançamento. O JCP a receber, ele vai sofrer retenção na fonte, porque ele é o titular das ações, ele recebe JCP, sofreu retenção na fonte. Mas ele vai registrar 85 e a contrapartida contra a repassar 85. E o IR fonte? Por enquanto eu vou deixar assim. Eu joguei numa conta patrimonial e estou matando ela mesma. Debitei e creditei. Não vou aproveitar, tá? Bom, será que isso tem toda a lógica? E me parece que agora a 13.043, o artigo 7º, particularmente os parágrafos 2º a 4º, me parecem reforçar essa conclusão de não haver uma draconiana tributação de PIS e COFINS, ou seja, que ele tivesse que reconhecer como receita a contrapartida dos 85 como receita e lá como despesa a repassar JCP 85. Vejamos, não sei se vai dar para ver. O artigo 7º trata justamente da questão do reembolso, que eu estou chamando de repasse, do valor dos JCP ou dividendos. E o que ela fala? Ela fala o seguinte, a primeira parte não mudou do que era antes da regulação meramente infralegal da Receita, da IN 742, reproduzida depois da IN 1022 de 2010. Fala, olha, você tomador, tá? Quando você tiver que reembolsar o emprestador, porque lembre-se, é da estrutura jurídica, por isso a Receita já sabia, agora o legislador também já sabe, né? Que não decorre da vontade das partes. Olha, você vai devolver ou reembolsar o valor parcial. Se uma pessoa lá, né, for uma pessoa que sujeita a tributação, que tributaria, enfim, seria tributada em seu JCP se ele não tivesse emprestado. Muito bem, só que o parágrafo 2º, olha o que ele fala. O parágrafo 2º diz que o tomador não vai poder compensar aquele R-fonte que ele sofreu. Deu o exemplo do balanço lá da PJ. Opa, um primeiro sinal. Não vai poder compensar? Epa! E o terceiro parágrafo, o que ele fala? Olha, o emprestador ele tem que reconhecer como receita tributável para IR e CSL não só o valor do reembolsado, vamos dar um exemplo com o número, aquele número que eu dei, 185, mas adicionado do valor do imposto de renda retido na fonte sobre o JCP, retido em nome do tomador. Opa!
Está aí a chave. Não é à toa que o parágrafo 4º diz: o valor correspondente ao IR fonte vai poder ser compensado pelo emprestador, ainda que não tenha sido retido em seu nome. Tudo isso aqui, a meu ver, os parágrafos 2º a 4º reforçam essa conclusão de que aquilo lá não é mesmo, assim como eu não reconheci lá como receita do tomador e despesa do tomador, não é para ser mesmo. Não é receita, não é despesa dele. Vai ser receita do emprestador. E o emprestador é que vai aproveitar aquele IR fonte que for retido em nome do tomador. Se isso, que é o caso, que é o exemplo que eu passei, porque o tomador recebeu porque ainda não vendeu as ações. Então teremos o seguinte lançamento contábil aqui. Olha aqui, agora estamos no emprestador. O emprestador, ele fez esse lançamento contábil, né, baixou ações, continua com ações aqui emprestadas. Pela própria lei e pela própria lógica que nós acabamos de expor, ele vai reconhecer o quê? Reembolso de JCP, o ativo, contrapartida, receita. Né? E aquele IR fonte reembolsado, que aquele parágrafo 3º mandou, do artigo 7º mandou fazer, adicionar, estou reconhecendo a contrapartida como receita. Obviamente uma moeda para mim, é ativo. E eu vou compensar. Fechou a conta. Fechou a lógica jurídica com a lógica econômica. E me parece que a lei, o artigo 7º, parágrafo 2º a 4º, repito, reforçam essa conclusão, pois do contrário teríamos, com a devida vênia, uma absurda tributação de PIS e COFINS, ainda mais no não cumulativo. Aquele tomador lá ia pagar 9,25 sobre algo que não é dela. Né? Bom, vamos agora, dado o tempo, vamos direto ao ponto aqui, segundo ponto. Esse mesmo artigo 7º fala o seguinte, olha o que ele diz no parágrafo 6º. Olha, o valor correspondente ao JCP reembolsado ao emprestador poderá ser dedutível pelo tomador. Por que ele falou poderá ser dedutível e não falou será dedutível? Por que será? E com relação àquela remuneração, lembra da remuneração que o tomador tem que pagar? Não há uma palavra sobre isso. Por que ele não falou nada? Será que então não são dedutíveis? Não. Me parece que o poderá, o legislador, não foi incauto aqui. E não foi atécnico também aqui. Porque o poderá ser dedutível faz sentido por causa do seguinte. Poderá ser dedutível naturalmente. Porque se o valor a ser reembolsado do JCP ao emprestador for despesa dela, naquele exemplo que demos, como o tomador ainda não tinha se desfeito das ações, não tinha vendido as ações, então nós vimos, ele não tem despesa. Obviamente, então não tem o que deduzir. Poderá ser dedutível se ele incorrer na despesa. Vai incorrer em despesa quando? Quando ele tiver usado exercido o seu jus abutendi. Eu tomei as ações de empréstimo e vendi. Agora, quem vai receber o JCP vai ser aquele outro Dominus, certo? Claro, o tomador não vai receber absolutamente nada. Contudo, ele continua com aquele dever de reembolso. Então vamos lá. Vamos lá no emprestador de novo. No tomador. Aqui. Aqui é o exemplo, aqui é contabilização. Espero que dê para ver. Aqui é o que ele fez. Ele vendeu aqui as ações. Então ele baixou aqueles 1.000, ele vendeu por 1.200. E eu joguei a diferença de 200. Ah, é receita. Calma. Vou chamar de RAP, tá bom? Receita apropriar. Ainda não é. Ué, por que você não está apropriando como receita? Ué, quem disse que eu tive algum custo? Eu comprei ação? Eu tomei de mútuo. Eu não tenho custo de ação. Como é que eu vou mensurar a receita? 200 é um número provisório, portanto. Por isso que é RAP, ou vulgarmente chamado de RAP, que é receita apropriar. Continuando no exercício. Como ele vendeu por 1.200, agora sim, aquele a repassar do 85, a contrapartida vai ser uma despesa. Ah, agora entendi porque o legislador falou poderá ser dedutível. Nesse caso vai ser dedutível. Perfeito. E da remuneração, por que ele não falou nada? Não precisa, despiciendo. Naturalmente dedutível, sempre será despesa. Aqui, no tomador, voltando à situação inicial, ou seja, independente de ter vendido ou não, ele vai sair o caixa e vai ter uma despesa. Ponto. Dedutível. Simples assim. No meu ver, né? E aí, então vamos voltar um pouco dessa coisa aqui. Opa, ele vendeu as ações, mas não está meio esquisita essa história, vendeu as ações. Ele não tem que, se é um mútuo, ele não tem que devolver as ações, ou seja, aquilo que o Ricardo falou,
coisa da mesma qualidade e na mesma quantidade? É verdade, né? Então vamos seguir com o exercício aqui. O tomador vendeu por 1.200 e eu falei que calma, não é uma receita auferida ainda, ou produzida ainda. Cadê o Vitor? Tá aí. 200 é RAP, a apropriar. Não sei se vai ser 200. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora chegou a hora de honrar. Estou no exercício aqui, eu vou ter que honrar agora aquele mútuo, que eu chamei que é o empréstimo de ações. Vou devolver as ações. Muito bem. Comprei as ações no mercado. Caramba, foi bom. Fiz um bom negócio mesmo. Era para isso que eu tinha feito o empréstimo de ações. Eu fiz a operação short, que no mercado, no jargão, a gente chama short, ou descoberto short. Fui bem. Consegui comprar por 900. Tinha vendido por $1.200, comprei por 900. Onde é que eu registro a contrapartida? Primeiro, agora eu tenho ações, saiu caixa 900. Agora, só que eu não tenho que honrar esse troço? Tenho. Então, vamos lá. Eu não tenho, por enquanto, um passivo, aquele credores, empréstimo. Vamos ao próximo lançamento. Baixo as ações e mato aquele credores que era o que eu tinha registrado por 1.000, contrapartida do 1.000, do AVJ, que eu registrei por valor justo. Podia ser 1.100 e a gente vai ver que vai chegar no mesmo resultado. E agora, peraí, agora como eu estou honrando o meu passivo e eu comprei, agora eu tenho custo, agora eu materializei a minha receita. Então peraí, agora você tem que reconhecer o resultado. Vamos lá então. Tenho que baixar aquilo lá, baixei o 100 de passivo, contrapartida, aumentei crédito aqui, né? Na receita apropriar, 300, beleza. Agora sim, mato 300 e jogo a contrapartida em receita efetiva, venda de 300. Pronto! Corretíssimo. Pelo regime de competência, eu só vou reconhecer a receita, esse é o tomador, que vendeu as ações, pegou e tem que honrar o mútuo de ações, e ele vai auferir a receita por regime de competência só quando ele recomprar, porque até lá ele não tem custo. Por isso que eu joguei aqui, receita apropriada, era provisório 200. E se eu tivesse registrado em D0 por 1.100? Se fosse por 1.100, eu tenho uma receita apropriada de 100 no começo. Mas depois, lá quando eu venho comprando por 900, eu ia ter que baixar o quê? Em vez de 100, ia ser 200. E acaba dando sempre, em resumo, nesse exemplo, com a materialização, mensuração do meu custo, o custo é quando eu comprei as ações, que eu já tinha vendido. Olha só, eu tinha vendido umas ações que eu não tinha comprado. Só agora que eu consigo mensurar a receita e reconhecer por regime de competência. Por isso que eu sempre dizia que, no caso de mercado à vista, ganhos líquidos no mercado à vista, é uma coincidência entre o regime de ganhos líquidos no mercado à vista, o momento do reconhecimento da receita, com o regime contábil de competência. Então vamos lá, próximo slide. Opa. Aqui, olha o artigo 9º. Olha o artigo 9º. Corretíssimo. Ele está falando do artigo 9º, ele está falando justamente do regime de ganhos líquidos de renda variável. Ele falou, olha, no tomador, ele vendeu, quando é que ele vai reconhecer? Resultado apurado por ocasião da recompra. Foi exatamente esse exercício que a gente demonstrou agora. Coincidiu regime de ganhos líquidos com o regime contábil de competência. É isso mesmo. Não vou falar do segundo tema. Eu vou continuar aqui, então. Um ponto aqui curioso, que reconheço que é polêmico. A IN 742 falava o seguinte, expressamente, sem base legal, hein? Ou melhor, sem norma legal expressa. Falava que, olha, sabe essa despesa que a gente teve aqui, naquele caso do tomador, porque ele já tinha vendido as ações e não recebeu o JCP, ele teve que reembolsar o valor, teve aquela despesa e aquela remuneração. A IN dizia o seguinte, olha, você que é pessoa física, você que é PJ, lucro arbitrado ou lucro presumido, como você não tributa isso com base na sua contabilidade, você vai tributar no regime de ganhos líquidos. Ele fala, você pode considerar como custo, tá, na apuração dos ganhos líquidos, assim como as corretagens e emolumentos, aquela despesa de remuneração, aquele reembolso de JCP. E corretamente ele fala, você só pode reconhecer esse negócio de reembolso de JCP, de despesa, se você não era mais proprietário das ações, tá bom? Porque senão você não tinha essa despesa, né? Muito bem. Aqui nós vimos que o artigo 7º falou só do poderá ser dedutivo, o valor do repasse, do tomador, ou seja, lucro real. E olha só o que o parágrafo
único fala aqui do artigo 9º. Ele fala aqui, no âmbito do regime de ganhos líquidos de renda variável, ele não fala mais da remuneração do empréstimo e nem da despesa de repasse do JCP. Então, parece-me, embora eu reconheça que possa ser controvertido, parece-me, sem discutir, sem passar por teste de constitucionalidade, mas apenas com base na lei, que agora esse povo dançou. Ou seja, quem está no lucro real, ele vai conseguir, no balanço, na apuração do RPJ, deduzir. Agora, quem é pessoa física, lucro presumido arbitrado, não vai conseguir computar essa remuneração no custo, porque aqui ele só fala em corretagem e emolumento. Remuneração do mútuo de ações não é emolumento, o dever de reembolso de JCP ou de dividendo também não são emolumentos. Controverso, mas é o que me parece. Bom, tenho ainda um tempinho, vou ficar aqui no empréstimo de ações. O artigo 14, não sei se vai dar para enxergar, trata justamente do outro caso, né, no emprestador. No emprestador, corretamente, se ele receber as ações de volta, não tem fato gerador. Vai ter fato gerador dele e ganhos líquidos. Se ele, em vez de receber o tantum dem, ou seja, do mútuo, ele receber da ação. Da ação, por quê? Coisa diversa da contratada, ou seja, dinheiro de volta. Aí, ele vai ter que apurar ganho líquido mesmo. Verdade. Correta a lei. Próximo, artigo 10. É a mesma coisa que eu falei agora, só que para outros títulos. Também ele não prevê a possibilidade de eu computar no custo, na apuração dos ganhos líquidos, a remuneração que eu pago no empréstimo de outros títulos, nem os juros que eu repasso. Bom, artigo 8º. Aqui, dá um tempinho para... Eu acho que vai ser o último ponto do empréstimo de ações, o tempo hábil para explorar. Aqui ele fala do caso do empréstimo de ações, em que o tomador é um fundo, uma entidade de previdência complementar, seguradora, FAP, etc. Entidade de previdência complementar, seguradora, FAP, etc., leia-se aqui, nós estamos falando aqui, hipótese que os ativos que constituem ativos garantidores de provisões técnicas, tá bom? Porque esse mundo, esse pedacinho, esse bolo, essa massa de ativos, os rendimentos produzidos por ela são isentos de IR, desde a Lei 11.053, tá? Então é mais fácil falar do fundo, que todo mundo sabe, fundo é isento, fundo todo mundo conhece. Muito bem. Ele passou a prever que se o tomador for fundo, o que vai acontecer? Bom, o tomador é fundo, o emprestador for um cara que é PJ ou PF, enfim, tributado. Bom, o que acontecia? Vamos voltar um pouco ao passado. A IN 742 tinha um furo. Exatamente. Era o problema da barriga de aluguel. Porque, como o tomador, ele é o titular do ius furuendi, ele não recebia 100, não recebia 85. E dever de repassar só de 85. O que acontecia? O mercado, a indústria de fundos, ficou usando muito esse mecanismo para abocanhar esses 15 com ele, que era chamada barriga de aluguel. Foi para acabar com a barriga de aluguel que veio esse artigo 8º falar, olha, se o tomador for fundo, eu sei que você vai receber 100, tá bom? Mas olha só, você vai ter que tributar, tá bom? Agora, você tem que recolher. E esse recolher IR vai ser definitivo. O problema aqui está no seguinte ponto, aqui me parece. Olha só, a pretexto de acabar com a barriga de aluguel, qual é a base de cálculo que está aqui? O valor distribuído. Opa, naquele do JCP, lembra daquele exemplo? Não é receita do tomador? Espera aí, se não é receita do tomador... Aliás, o delta aqui, se eu posso falar de alguma receita do tomador, seria justamente só os 15. Então, toda a base de cálculo seria 15, e ele manda tributar os 100 a base de cálculo. Ou seja, se é que haveria uma receita aqui, a receita do tomador seria de 15. E eu estou tributando todos os 15. Opa, isso daí não é confisco? Opa, pera um pouquinho. Bom, então, para passar pelo teste de constitucionalidade, está me parecendo que, na verdade, aqui é um caso é mais uma das poucas exceções de tributação exclusiva na fonte, mesmo para quem está no lucro real, porque me parece que é o caso de substituição tributária, tributação exclusivamente na fonte, e quem está sendo tributado é aquele emprestador, e não o fundo, para eu não dizer que é confiscatório isso, para o tomador. E parece-me que o artigo 12
parece caminhar, sinalizar esse entendimento, ou reforçar. Porque no empréstimo de títulos de renda fixa, a alíquota são aquelas alíquotas regressivas, né, de 22,5% até 15%. E o que ele fala? Se o tomador for fundo, de novo, ele recebe o 100, ele fala para o tomador recolher e pagar 15%, os 15%, e fala para o emprestador pagar a diferença de alíquota do imposto que seria devido por ele mesmo. Imagine que em face do prazo a alíquota fosse de 20. Então ele vai receber 85 e tributar 20, aqui não está fechando a conta. E nem ele fala para adicionar e nem compensar nada. Ou seja, tudo está a indicar aqui que essa tributação, tanto do artigo 12, que é empréstimo de outros títulos, ou de título de renda fixa, como do artigo 8º, a bem ver, se trata de um caso de substituição tributária com tributação exclusivamente na fonte do emprestador, de rendimento do emprestador, que é tributado exclusivamente na fonte, já lá no fundo, ou seja, no tomador, e aqui no tomador e o delta, diferença, no emprestador, né? Dessa forma, construindo ou fazendo a intelecção dessa forma dos artigos 8º e 12, me parece passar pelo teste de constitucionalidade, porque senão fica uma coisa estranha. É o que parece a nosso ver. Bom, o tempo parece que também acabou se esgotando, né? Então, eu ia falar da questão da dedutibilidade e não vai dar tempo. Minutos. Um minuto tenho? Estou... Takata, eu creio que não, Takata. Já foi, né? Se o pessoal quiser ficar, ou fica para uma conversa do bar, que diz o Leonardo, quem vai sabe. Vai ter que ser na conversa do bar, infelizmente vai ser. Eu me permito dizer que estou muito orgulhoso desse meu menino, que afinal fui eu que o contratei, a Adelaide bem sabe disso, mas confesso que quando eu contratei, ele nunca sabia tudo isso não, viu? Hoje ele realmente é um profundo conhecedor, inclusive de contabilidade. Doutora Nara, por favor. Agradeço aqui, então, a atenção e a enorme paciência aqui. Só mais uma colocação antes que eu diga. Takata, você me impressionou. Você não era bom assim nesse PowerPoint. O que aconteceu? Não, aí eu tenho que... Não, aí não dá, né? Aí se chama... Tem uma pessoa chamada doutora Tatiana, que eu passo desenho para ela, como eu sou péssimo em PowerPoint, aqueles balões e tal, eu desenhei, digitalizei, passei para ela e ela montou para mim. Ah, bom. Agora está explicado esse milagre. Parabéns, doutora Tati. Obrigada. Boa tarde a todos. Queria agradecer pelo convite, na pessoa da professora Tatiana, do professor Leonardo, de todos os professores envolvidos e do IBDT também, que é minha casa, né? E muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Fiquei muito feliz quando recebi o convite, aliás, por estar entre colegas do mercado aí há tantas décadas, né? E fico feliz também de ver várias caras conhecidas, Adelaide, Gersoni, amigos do mercado financeiro também, alguns alunos. Então, muito obrigada pela presença também. Hoje eu vou falar de um assunto, até o Nathanael estava me perguntando, né, do que se tratava. E a gente vai falar um pouco dos desafios da tributação das bolsas de valores, mercadorias futuras e assemelhadas. Que no caso do Brasil, somos só nós, B3, por hora, né? E também um pouco dar uma desmistificada em alguns dos assuntos que a gente vê e o mercado agora está pedindo para essa democratização das operações de bolsa. Então, só para a gente organizar, tenho aqui uma agenda e eu vou falar o que é a bolsa, né? O que é a Bolsa de Valores? Ela é uma entidade, ela é uma associação. Várias pessoas me perguntam, doutora Nara, a senhora prestou concurso para trabalhar na Bolsa? É concursado? É um pouco mais difícil. Hoje somos o Mais Aberta, cujas ações também são negociadas nos nossos recintos. Então, o que é, né? O que é a Bolsa? O que é ser infraestrutura de mercado para os mercados financeiros e de capitais? Eu acho que isso traz muitas dúvidas e os meus alunos trazem muito isso em sala de aula também. Quais são as funções da Bolsa? A gente só faz negociação
Ou quais outras atividades pós-negociação também a gente está envolvido? E qual a importância disso dentro da tributação? Qual é o cenário atual do mercado bursátil ou do mercado de balcão organizado? A gente está otimista, a gente está pessimista, a gente está bull market? O que isso também tem a ver com o cenário econômico hoje do Brasil? Como a tributação acontece das operações em geral, que não é uma tributação, a gente aprende, né, nos cursos. Renda fixa, tabela regressiva, renda variável 15%. Mas é só isso? Existe alguma outra dificuldade, peculiaridade que poderia ser sanada para fins de melhoria e aumento dos volumes ou não? E aí eu faço uma proposta de 2 desafios para o mercado, e aí os meus colegas aqui, a gente abre para discussão, e também acho que os escritórios de advocacia, o próprio fisco, também vão encarar esse desafio de uma forma boa para o desenvolvimento. Vamos lá, então. A Bolsa como infraestrutura para o mercado financeiro de capitais. Quando a gente fala Bolsa, qual é a primeira ideia que vem na nossa cabeça? Um monte de gente gritando, compro, vendo, faço tanto, sinos tocando, confete caindo. A gente não sabe muito bem o que é isso. E eu confesso que antes de trabalhar na B3, eu também não entendia qual que era o real papel. Na verdade, a B3 ela é uma instituição de infraestrutura, isso quer dizer, a gente gerencia, desenvolve e mantém todos os sistemas de negociação do mercado bursátil, que é o mercado à vista, termo, opções, futuros, e do mercado de balcão organizado. Então, nós não somos uma instituição financeira clássica. Muitos também me perguntam, vocês têm operações de renda fixa, de renda variável, vocês ganham spread, vocês fazem intermediação? Não. Nós somos a empresa que cuida dos sistemas, nós somos uma grande empresa de TI, no fundo. Os ambientes de negociação que a gente opera são a Bolsa e o balcão organizado, mas também existem outras atividades pós-negociação, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que são a registradora de ativos financeiros, a Câmara de Compensação e Liquidação, ou seja, toda operação precisa ser liquidada e compensada, e a Central Depositária, que é o sistema que faz o depósito e controla a titularidade e depois como isso vai se dar a transferência dentre os agentes. E como a infraestrutura se relaciona com a tributação? E essa é outra pergunta recorrente. Professora, a Bolsa responsável tributário, ela pode ser sujeito passivo? Ela está no meio da operação, como um banco, por exemplo? Ela dá crédito? No empréstimo de ações é ela que dá o dinheiro? Como é que isso acontece? Nada disso, a despeito do 0,05%, que é o dedo duro, a gente não tem nenhuma outra relação tributária, né, específica, concreta. Mas a gente faz a leitura de todo o impacto da tributação de todos os produtos que ocorrem dentro dos nossos recintos. Ou seja, com base em todos os dados de operações que ocorrem lá, a gente consegue fazer análise de impacto dos volumes e saber se a tributação é um fator que é detrator ou promotor de determinadas operações. E a gente consegue ter uma participação mais ativa nas discussões com o mercado e com os investidores com base nesses dados. Então, um dos nossos conceitos, um dos nossos valores é o desenvolvimento de produtos. Quando o Takata entrou lá no site para falar do empréstimo de ações, ele viu, um dos nossos objetivos também é a melhoria da regulamentação e na tributação. Quando o PELA fala, a gente não pode ir contra o que a CVM fala para fins de tributação, a gente também está vendo dentro dos nossos registros se tudo está correto perante a CVM, para que o investidor tenha total segurança nas isenções que ele vai pleitear. Então, nós temos um papel sui generis dentro do mercado financeiro e de capitais. Outra pergunta recorrente. Os mercados organizados para negociação se diferenciam por quê? Qual é a diferença da gente negociar um ativo em bolsa ou em balcão organizado? A diferença é a formação dos preços. Ou seja, a bolsa é um sistema centralizado e multilateral de negociação.
Ou seja, ela permite interferência direta entre oferta e demanda. Quando eu entro na bolsa para negociar algum ativo, eu não sei contra quem eu estou negociando. Eu estou negociando contra a bolsa, ou contra esse sistema centralizado e multilateral. Isso quer dizer o quê? Eu sempre vou obter o melhor preço para a compra ou para a venda, para a ordem que eu colocar. Por quê? Os nossos sistemas vão fazer o encontro dos pedidos de compra e venda dentro daquele dia. E automaticamente vão fazer esse encontro dando o melhor preço para ambas as partes. Ou seja, é o máximo da eficiência da oferta e da demanda. A gente diz lá que é a primazia da regular, adequada e eficiente formação de preço. O balcão organizado, por outro lado, já não é um ambiente que sofre tanta interferência dos agentes. Por quê? É um negócio jurídico cujas contrapartes se conhecem, mas ele tem um registro centralizado. A B3 também faz esse registro e as operações estão sujeitas a um túnel de preços, que é mais ou menos um parâmetro, um range de preços que a operação tem que acontecer. E essas operações têm fiscalização governamental. A CVM, ela nos fiscaliza e nós temos também função autorregulatória e autofiscalizadora nesse sentido. Para fins de tributação, isso é bastante importante quando a gente está falando principalmente de investidores não residentes. Lá em 2010 a gente teve a famigerada solução de consulta 389, né, Takata, que a gente quase ficou louco lá no Itaú, que fala que os mercados de bolsa e balcão organizado não são assemelhados para fins de tributação. E aí fica a pergunta, o que é mercado assemelhado? A bolsa, balcão, mercadorias e futuros, né? Então a gente ficou com essa dúvida. E isso é bastante relevante para fins de não residente de novo. Qual é o cenário econômico atual? Então, a gente já viu que nós somos a infraestrutura de mercado, a gente sente todas as interferências dos agentes dentro dos nossos ambientes, e agora, desde o começo do ano, a gente vê um otimismo, não sei se correto ou não, né, se verdadeiro ou não, com o mercado de ações, ou o mercado de renda variável. Então, houve um aumento significativo do número de investidores na Bolsa. A gente vê muito também trazido pelo cenário de queda de juros. Então, antigamente, o poupador, que não conhecia muitos investimentos no mercado financeiro de capitais, tinham mais incentivos a ir para a renda fixa, porque eram altas taxas de juros das maiores que existem, certeza na tributação dos rendimentos, certeza no rendimento. Por que eu vou me arriscar em um mercado que eu não conheço? Né? A queda da taxa de juros mudou isso. Então, hoje, a gente vê as pessoas mais conversando sobre isso. Vamos tentar um pouco na Bolsa, como é que funciona? Se vocês forem ver nas redes sociais, os influenciadores do mercado financeiro, eles falam muito sobre isso. Isso teve um aumento significativo também. Isso é indicativo que as pessoas estão mais curiosas para saber como a gente funciona. O recorde do Ibovespa. A gente está vendo, hoje fechou a 104 mil pontos. Nunca antes na história a gente teve fechamentos acima de 100 mil pontos. Quando me falaram isso há 2 anos atrás, quando eu entrei na Bolsa, eu falei, mas será? Será que é isso mesmo? Será que vai bater 100 mil pontos? E a gente... Agora, exatamente, agora estão falando 120, 150. Será? Depois da aprovação da Previdência? Não sei. O recorde de número de investidores das pessoas físicas também foi batido esse ano. A gente já tem mais de 1 milhão de investidores de pessoas físicas. Ou seja, a curiosidade está crescendo e as pessoas estão se sentindo mais livres para experimentarem esse tipo de ambiente para investimento. E há uma perspectiva concreta de retomada dos IPOs. Ou seja, cada vez mais as sociedades de capital fechado estão se interessando em abrir capital, está dentro de uma governança, pedir o financiamento via equities num mercado aberto, né, e ter parcela ou todo o seu capital pulverizado na mão dos investidores, que vão ter mais transparência na condução da companhia. Então, um cenário muito bom. Por outro lado, há uma dicotomia. As regras tributárias
para o mercado de renda variável, elas são muito antigas. Como diz o Takata, a regra geral é de 1995. Isso denuncia a nossa idade, Takata, também. Não, porque a gente faz pesquisa histórica. É. 43 que está em vigor ainda, está no E, então, assim, há muito tempo a tributação é do jeito que é. A 15%, vão se adicionando algumas coisas desde lá da IN 25, né, e a gente vai vivendo com isso. E várias regrinhas vão sendo colocadas. Até a palestra do Pelá foi muito educativa para isso. Para cada título, a gente tem uma regulamentação da CVM, uma seção na IN 1585, eventualmente uma lei específica, no caso de empréstimo de ações também, isso ficou claro. Então, é uma coxa de retalhos. Será que isso é um ambiente propício para a pessoa física ou para qualquer outro investidor que queira vir para esse ambiente um pouco mais arriscado ou talvez desconhecido para o público brasileiro? A gente tem regras de autorrecolhimento, ou seja, a gente não tem a facilidade de ter uma fonte pagadora, fazendo a retenção do imposto de renda na fonte para a gente, de uma forma bem tranquila e bastante cômoda para o investidor. O custo de aquisição é uma loucura, calcular média ponderada toda vez que você compra ação, sempre que você tem um ativo, nos termos da fungibilidade dos ativos, que o Takata bem falou. Então, todo ano que a gente ganha stock option é um pesadelo, né, Gersoni? É um pesadelo, para saber quanto que a gente vai apurar lá do ganho quando vende. Alíquotas diferentes por ativos, então ações é uma alíquota, FII registrado ou negociado em bolsa é outro, FIP em infraestrutura, ETF, é uma bagunça. Alíquotas diferentes por tipo de operação, então se é à vista normal é 15% ou 20% para day trade. Qual que é o discrimen, né? Existe algum motivo para isso? Como que a gente lida com isso? Existem várias isenções. O Pelá falou de algumas delas. Para pessoa física em ações à vista hoje, para as alienações, menos de 20 mil, a gente tem essa isenção. Mas se isso é no mês a mês, isso como que fica no ano? Eu consigo acumular esse tanto de isenção? São perguntas que também ficam. Há a possibilidade de compensação de ganhos e perdas, que é uma coisa boa. Também a possibilidade de dedução das despesas incorridas, em emolumentos e os custos. E para os não residentes, tem a não incidência do imposto de renda quando o não residente está fora de paraíso fiscal e entra para negociar em bolsa. E isso não acontece quando a gente está falando de mercado de balcão organizado, como eu já disse nos slides anteriores. Então, no geral, a tributação brasileira segue um padrão mundial para ganhos de capital, mas mesmo assim, hoje a legislação ainda é muito complexa, considerando a diversidade de regras. Eu acho que a gente pode dizer que a gente está num pequeno clube aqui de pessoas que entendem de tributação de renda fixa e de renda variável. A gente tem que contratar pessoas novas para trabalhar, a gente sente isso, porque tem que se aprender tudo de novo, e esse conhecimento fica circulando entre a gente. E não há uma simplificação, não há algo que faça a gente ter essa uniformização e simplificação para fins de melhoria dentro do mercado de capitais. Então, o primeiro desafio que eu proponho é a gente tentar sempre olhar a viabilização de novos produtos para fins de simplificação da tributação. Ou seja, o aumento do número de investidores vai fazer com que o mercado crie novos produtos e que permitam a diversificação do portfólio. Alguns exemplos que a gente já está trabalhando. Novos ETFs de ações para diferentes classes de ações ou ações negociadas em diferentes níveis de governança. O nosso querido ETF renda fixa, vamos ver se ele sai esse ano. O reaquecimento dos mercados de fundos imobiliários, que o Pelá bem disse. Listagem de outros fundos, então, fundo fechado, listado em bolsa, será que a gente consegue derrubar aquele artigo 16, Takata? Vamos ver. Lançamento de novos BDRs, é muito recente, mas as empresas estão abrindo capital lá fora, né? Então, será que negociar os recibos aqui dentro também não é uma boa? A gente flexibilizar essas regras, tanto regulatórias quanto para a tributação? Futuro de ações é um produto também que a gente está vendo bastante crescimento.
e empréstimos de outros ativos. Então, o Takata também falou dos empréstimos de ações, mas, quem sabe, a gente consegue também implementar para outros ativos que não só ações. Isso seria possível. No entanto, para que isso aconteça, a legislação não deveria ser um entrave para esse desenvolvimento. Então, quanto mais a gente vai deixar a tributação recortada, cada regra é uma regra para cada ativo, para a pessoa física, jurídica ou não residente que entra, vai ficar mais complexo. Então, eu particularmente acredito que esse é um dos grandes desafios que a gente tem agora, que a gente está nesse cenário otimista. O segundo é a atualização e a uniformização da legislação em vigor. Então, eu acredito que a gente deveria ter uma definição de escopo, limites e abrangência do regime tributário das operações em bolsa. Hoje, o legislador é muito aberto, ele fala operações de bolsas, mercadorias, futuros e assemelhadas, e a legislação esparsa e infralegal não nos ajuda, só nos confunde, na verdade, né? A solução de consulta que veio em 2010 nos confundiu. E isso permitiria a criação de novos produtos sem necessidade de alteração legislativa. Se a gente tivesse uma base firme e tranquila de tributação, como a gente talvez tivesse lá na 8981, que eram regras mais, né, a gente não tinha tantas mudanças, a gente teria uma clareza e uma segurança jurídica para os investidores entrarem e terem a certeza de como eles vão ser tributados, independentemente do ativo, mas talvez com a consequência econômica que aquele ativo vai nos dar. E uma uniformidade de alíquotas por tipo de operação. Uma das coisas que a gente debate muito com as autoridades fiscalizadoras é o fim da alíquota de 20% para as operações de day trade, que são importantes para a liquidez no mercado. Elas foram aumentadas para serem desincentivadas, porque de fato no passado elas eram utilizadas para outros mecanismos, mas isso simplificaria bastante a vida dos investidores. Ainda, uniformidade de alíquotas a depender do ativo, com uma possibilidade de compensação de ganhos e perdas. Então, essa possibilidade de compensação nos mercados de renda variável é benéfica. Os investidores vêm com essa tranquilidade de que podem compensar. É uma coisa boa. A revogação do imposto de renda na fonte alíquota de 0,05. Isso não é porque eu quero ter menos trabalho, gente. Eu juro. Também é por isso. Mas, depois do advento da e-financeira, não faz mais sentido. E esse 0,05, que é um valor mínimo, acaba sendo restituído até para a pessoa física, né? Então, realmente é um adiantamento. Não faz sentido a gente ter isso em vigor ainda hoje. Então, são coisas pequenas para a gente, mas que no dia a dia, para o investidor, fazem a diferença. É isso, gente. A minha apresentação foi super... Na verdade, minha apresentação foi menos uma apresentação jurídica e mais um manifesto, né? Mais um convite. Vamos melhorar a regulamentação, a tributação e vamos vir para a Bolsa. Nara, parabéns, uma bela exposição. Eu até perguntaria, se eu não estou enganado, acabou de ir para a competência fiscalizatória de vocês, os agentes autônomos. Sim. Qual a razão? Para dar uma transparência para o mercado, compliance? Sim. O que está por trás disso? Eu acho que é para a gente ter mais um agente, né, Natanael? Para a gente ter mais alguém fazendo isso e porque a gente já tem bastante experiência nesse tipo de fiscalização e autorregulação. Como dentro da ponta comercial a gente está muito próximo, né, desse público, isso também ajuda bastante as autoridades reguladoras, de fato, a terem um parceiro importante dentro dessa fiscalização. Perfeito, entendi. Bom, gente, temos ainda 10 minutos, então eu faria uma pergunta ao doutor Pelar. Doutor Pelar, quando você comentou a competência da Receita Federal, a competência da CVM, fala-se muito em competência regulatória, etc. Agora, do ponto de vista do direito, qual a eficácia normativa de um ato emitido pela CVM? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, no momento que eu tenho um instituto devidamente institucionalizado em lei, me parece que
a Receita Federal, como ela é competente para a definição do tributo, ela compete também interpretar aquele normativo. Se houver uma colisão com a interpretação da CVM, quer me parecer a priori que não se trate de que a competência de um deva prevalecer sobre a do outro. São dois órgãos que estão interpretando determinada coisa. Coisa diferente, me parece, é quando a CVM, na competência regulamentar dela, ou na competência delegada que ela recebe, menos do que regulamentar, está criando um instituto qualquer, que nem o CRI, que você comentou muito. Então, aí me parece, então, que se aquele produto, com fundamento na competência legal que lhe foi dada, for regulado daquela forma, como tal, ele deve ser recebido no mundo tributário, se eu não tiver uma norma que lhe dê uma conformação diversa. Me parece que é isso. Com relação à incorporação de ações, é o Instituto do Direito Societário. Há alguns autores, não vou dizer se eu concordo ou não, que entendem que ali há uma alienação, que entendem que ali possa haver um ganho. Tem aquela opinião da CVM, que é a opinião, você falou que é da AGU. Me parece que se aquela opinião da AGU fosse referendada pelo ministro da Fazenda, aí pela liturgia da lei complementar, ela seria vinculante para todo órgão da administração. Mas fora disso, é uma opinião. Sim. Então, é nesse cenário que eu gostaria de conversar. E, Takata, para você também, se puder responder, e o 124 do CTN? Como ficaria na sua colocação no empréstimo de ações? Eu sei que você já tangenciou, mas era bom fazer uma distinção. Bom, com relação às competências, a legislação fiscal pode e deve, quando cria uma isenção, ela pode estabelecer condições para que a isenção seja exercida. Por exemplo, quando ela trata da isenção para fundos imobiliários. Os fundos imobiliários não são, os rendimentos produzidos por fundos imobiliários, eles não são naturalmente isentos, porque a lei fiscal, quando estabeleceu a isenção, criou condições para o exercício dessa isenção. Então diz, o fundo imobiliário que seja um fundo imobiliário, tá certo? Para que seja isento para que o rendimento seja isento para a pessoa física, ele deve ter algumas condições, que ele seja negociado em bolsa e tenha mais de 50 cotistas. E um cotista individualmente não receba 10% ou mais dos rendimentos. A lei fiscal pode estabelecer essas condições para o exercício da isenção. Fala, dou uma isenção sobre o fundo imobiliário, mas não irrestritamente. Eu quero que o fundo imobiliário isento tenha estas características. Portanto, essas condições a lei fiscal pode colocar. No entanto, a lei fiscal não pode mudar a natureza de um fundo, ou dizer, este fundo imobiliário, que a CVM disse que é um fundo imobiliário, que foi registrado como fundo imobiliário perante a CVM, não é um fundo imobiliário na minha interpretação. Por quê? Porque ele aplica em papéis que a CVM entende que são imobiliários, eu entendo que não são. Suponhamos um fundo, esse que a gente conhece popularmente como fundo de papel, tá certo? Um fundo imobiliário que tenha CRI na carteira. Você supõe que a Receita diga, bom, o fundo imobiliário é um fundo imobiliário? Sim, a CVM diz que é um fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário tem mais de 50 cotistas? Sim, tem mais de 50 cotistas. Alguém tem mais de 10%? Ou o cotista tem mais de 10%? Não tem mais de 10%. Tá bom, mas eu não vou reconhecer a isenção desse fundo imobiliário, porque esse fundo imobiliário tem na sua carteira CRIs. Esses CRIs foram emitidos, por exemplo, para financiar a construção de um imóvel, para indenizar ou para reembolsar a construção de um imóvel de gastos de 2 anos atrás. Portanto, eu não reconheço este fundo imobiliário como fundo imobiliário para efeitos de isenção. Isto ela não pode, porque a competência para definir o que é um fundo imobiliário, se este fundo imobiliário tem condições de registro e tem condições de funcionar como tal, foi dada à CVM. Foi otorgada a competência à CVM para regular esta parte do mercado, que é aquela parte que define a natureza das operações que são cursadas no mercado.
Assim como o CRI ou o CRA naquelas condições que foram dadas. A lei fiscal poderia ter estabelecido determinadas condições, por exemplo, para a isenção do CRI. Poderia ter dito, o CRI para ser isento ele precisa ter um prazo no mínimo de 2 anos, ou o CRI para ser isento ele tem que ter um valor aproximado de X, ou o CRI para ser isento ele precisa estar vinculado a recebíveis de financiamento do SFH, por exemplo. A lei fiscal não tratou desta forma. A lei fiscal disse, os CRIs são isentos. Portanto, se você tem na mão um CRI, ele será isento. E a Receita Federal não pode dizer, este CRI não deve ter isenção, porque ele tem lastro numa operação que foi concedida para uma empresa adquirir imóveis para construir hospitais, ou construir hospitais naqueles imóveis, e o prazo do CRI é de 10 anos, e a empresa recebeu esses recursos e usou isso como capital de giro durante 9 anos, e no 10º último ano ela foi lá e comprou efetivamente um imóvel onde vai funcionar o hospital. A Receita Federal pode dizer, o CRI neste ponto ele não cumpre a sua finalidade de promover o financiamento imobiliário. A Receita Federal eventualmente pode vir a dizer isto. Tá certo? Só que para isso ela deveria desconstituir o CRI. E ela não tem competência para dizer que um CRI não é um CRI, porque o CRI, para ser negociado, por exemplo, se ele for negociado de forma pública, através de uma emissão pública, CVM 400, por exemplo, a CVM previamente dá o aval para que aquela operação seja feita daquela maneira. E quando ela dá autorização para isso, ela está afirmando a natureza jurídica, por competência dada a ela pela Lei 6385, está afirmando a natureza jurídica daquele título que foi emitido. E a ela, a CVM, compete afirmar a natureza jurídica. Nesse caso, a Receita Federal, não, na minha visão, não tem competência, não lhe foi dada a competência pela legislação tributária para desconstituir aquele papel ou desconsiderar aquele papel para a finalidade tributária, simplesmente porque a isenção é dada sobre o papel que tem aquela natureza. Quem determina a natureza é a CVM. Me parece que esse é o arcabouço reconhecido. No caso da incorporação de ações, foi feito um parecer pela AGU. O parecer, de fato, não vincula formalmente a Receita Federal. A Receita Federal, eu acho que nem vincularia, mesmo que aprovado pelo Ministério. Eu tenho dúvida se o ministro aprovasse um parecer da AGU, se ela vincularia à Receita Federal, porque o consultor da Receita Federal não é a AGU, é a PGFN. Então, um parecer da PGFN aprovado pelo ministro vincula a Receita Federal. Mas um parecer da AGU, mesmo que aprovado pelo ministro, ele só vincula os órgãos que estão relacionados com ela. No caso da AGU, que é a Procuradoria Especializada, vincularia a CVM, mas não vincularia a Receita, em princípio, do ponto de vista prático da aplicação do parecer. Né? Eu queria que você me decodificasse a pergunta. O 124, qual o problema do 124? Ou melhor, onde entra o 124? Pacto entre as partes que não teria validade perante a fiscalização em termos de tributação. Pacto entre as partes? O artigo 114 ou 124 do Código Tributário. Ah, não, então 123 você está falando, 123, né? perdão, Então, por isso eu perdão. falei, não, estou ficando louco. Ele está de responsabilidade de interesse comum, responsabilidade solidária. Não é Você tem que decodificar o meu erro. Ah, então 123. Não, então me perdoe. Então, com o perdão da palavra de quem já tomou 2 copos de chopp no bar, né? Do café filosófico, então não é mais café filosófico. Agora, hoje eu aprendi que é bar filosófico jurídico, talvez, né? Não há nada que... Não tem nenhuma relação 123 com a questão do empréstimo de ações. Por quê? Porque aqui não é pacto entre as partes, na verdade. E estamos falando do dever de repasse, né? Pois é, então, o dever de repasse, ele primeiro... o dever de repasse decorre da estrutura jurídica desse produto, né? Não de declaração de vontade, não é elemento negocial. Então, nada há. E, aliás,
a própria, não só, primeiro a própria Receita, e hoje a própria lei reconhece esse efeito jurídico dessa estrutura jurídica, né? Então, o ponto que poderia se dar asa à discussão, me parece, seria aquele, perdão, de uma eventual draconiana tributação de PIS e COFINS, de uma PJ, de um tomador, que mantivesse encarteirado, ou enquanto mantivesse encarteirado suas ações, tivesse a companhia declarasse dividendos ao JCP, e aí eu falei, pô, vou ter que reconhecer a receita e uma despesa, e eu vou tributar essa receita aqui, que não é minha, na essência, não é minha, porque não é minha. Porque não é, porque embora seja efeito, repito, efeito obrigacional de direito obrigacional, não é algo que foi decorrente de negócio jurídico entre as partes. Ele é um efeito, se me permite dizer, é um efeito obrigacional, por isso que eu falei de um mútuo com certa peculiaridade. É um efeito obrigacional, curiosamente, decorrente de uma figura de direito real. Assim como, eu falei, mas isso é muito esquisito. Ué, não me parece ser muito esquisito. Vamos chamar o quê? Pega financiamento. Vamos fazer abstração das divergências doutrinárias da palavra financiamento. Tirando as divergências doutrinárias, vamos falar do lugar comum. O lugar comum, o mais próximo do comum, é o quê? Na dicção, então, usando pontiana, né, de Ponte, de Miranda. Ué, é um mútuo afetado, com destinação afetada. Caramba, se não tiver a destinação afetada, não vai ser financiamento. A afetação da destinação é algo de direito obrigacional. O mútuo é o efeito de direito real. Ué, não consigo ver relação com o artigo 123 nisso daqui. E também seria uma loucura, me parece, reconhecer receita e despesa. Eu acho que não é receita e despesa justamente por causa disso. Eu sabia que você diria isso. Gente, dado o adiantado da hora, eu agradeço, encerro a mesa. E o Takata está aqui, o Pelá, a Nara à disposição de vocês, e entrego para a nossa coordenadora do evento. Bom, gostaria de agradecer a presença aqui dos palestrantes. Os três são ótimos palestrantes. Eu já conheço os três, assim, já, não vou falar há décadas, né, porque fica chato, né? Alguns aninhos, né? Mas, assim, os três são ótimos profissionais. A Nara, para mim, é maravilhosa. O Takata, nem se fale, o Pelá também. A palestra do Pelá foi realmente provocadora, no sentido de que até mesmo a atribuição, em relação à atribuição de cada órgão, né? Receita Federal tem uma atribuição, CVM tem uma atribuição, Banco Central tem uma atribuição, né? A CVM realmente ela faz toda a regulamentação de valores imobiliários, fundos de investimentos, de diversos tipos, fundos de investimentações, fundos de investimento imobiliário, FIP e tudo mais, né? A Receita ela cria regras, regulamenta mediante uma lei, né? E, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado realmente, porque qual que é a segurança que o investidor teria no caso de comprar, por exemplo, um CRI, um CRA, que pode ser descaracterizado, ele comprou pensando que ele tem um rendimento isento, e depois, no final, a Receita descaracteriza por conta do laço, e esse rendimento que ele considerou como isento, como que fica, né? Então, assim, traz insegurança total para o investidor, né? E assim, o Takata, ele deu uma aula de empréstimo de ações em relação ao tomador, emprestador, o JCP recebido, porque realmente, quando saiu a N742, foi um auê no mercado, porque a gente já não sabia o que fazer, não tinha legislação. A N742 foi boa no sentido de que ela trouxe um pouco mais de segurança para os operadores no mercado financeiro de capitais, né, que operavam esse tipo de operação, mas realmente trazia aquela questão da barriga de aluguel, né, para fundos que ficavam realmente com a diferença daquele valor lá do equivalente ao IR fonte, né? Só um parênteses, me perdoe, um parênteses para esclarecimento do público.
do Não, pode público. falar. Tem a solução de consulta COSIT 153 de 16, tá? Por favor, ignorem-na, tá bom? Está superada. Ela foi emitida à luz dessa IN aqui. Perfeito. 742, cujo tratamento não era por lei, por IN, era diferente do que é hoje. Então, esquece, passa uma borracha, porque não vale para hoje. Perfeito. E agora, com a Lei 13043, realmente ficou um pouco mais claro, né? A Nara trouxe questões, assim, eu achei demais, super importantes, inclusive já com as propostas, né? legislativas, né? Que realmente, IRR Fundo 0,005, ele veio realmente porque vários investidores faziam, né? Alienavam ações e não recolhiam imposto, né? Então, assim, a Receita não sabia se naquela venda de ações tinha ou não prejuízo ou ganho, né? Então, como o investidor que tem que recolher, então a Receita Federal não enxergava isso, ela só passou a enxergar no momento que se criou esse IRR fonte dedo duro de 0,005 sobre o valor da alienação, né? Então foi bem interessante nesse sentido. Eu acho que também tem que acabar com o IOF curto prazo, viu? Né? Eu entrei no mérito do IOF porque foi a palestra de hoje, mas também concordo. Né, tem que acabar com o IOF curto prazo, porque realmente, assim, a intenção do IOF curto prazo era incentivar o investimento de longo prazo, e realmente agora não faz nenhum sentido, já que a gente tem já o regressivo na renda fixa, né? Bom, eu gostaria de parabenizar o nosso presidente aqui e passar aqui. Eu só lamento, Takata, que você ficou realmente consternado de não poder falar sobre o outro tema. Fica para o próximo evento. Fica para um outro evento, mas a apresentação está aí, disponível. E eu encerro a mesa aqui com vocês. Obrigada pela presença e até amanhã, tá?